Oi, pessoas queridas! É com muita alegria que estou aqui para mais uma tarde de estudos. Sim, é mais uma bela oportunidade de crescimento intelectual e moral que estamos tendo, né? Vamos pedir então aos nossos mentores e aos mentores deste trabalho que nos amparem, que fiquem ao nosso lado, nos ajudando a entender o que os capítulos de hoje têm a nos ensinar efetivamente. A síntese do capítulo 41 vai falar das guerras que sempre existiram no planeta e de como o plano espiritual se prepara para ajudar a todos os envolvidos. Eu aproveito para citar a Guerra de 1939, muito conhecida por sinal, que foi iniciada lá na Europa. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. A síntese do capítulo 42 vai nos falar do intrínseco trabalho que as organizações ministeriais precisam realizar para assistirem às demandas da Terra, quando surgem abalos sísmicos, desastres coletivos, guerras, etc., que nem em sonho podemos imaginar a organização meticulosa que existe no plano espiritual, gente, onde milhares de benfeitores estão sempre engendrando meios de nos ajudar de várias e várias formas. Gente, Deus, ele se comunica com o homem através do próprio homem. Vamos então falar do capítulo 41, que se intitula Convocados à Luta. No ano de 1939, várias colônias espirituais, incluindo o nosso lar, sofreram choques atrozes devido à guerra europeia e que perturbaram tanto os encarnados quanto os desencarnados. Das várias colônias que existem, era bem sabido que há muito tempo o Oriente vinha suportando as vibrações antagônicas da nação japonesa. E os nobres círculos espirituais da velha Ásia se preparavam então em silêncio para esse evento. Assim também como a colônia Nosso Lar se preparava. O governador, ele tinha ciência de que era preciso cuidar neste momento delicado do fator pensamento. Era preciso cuidar dos pensamentos, mantê-los elevados, preservando a ordem dos sentimentos. No estudo deste capítulo, nós vamos reconhecer que em momentos de guerra, os espíritos superiores passam a considerar a parte agressora apenas como desordeiros e não como inimigos ou criminosos, como pensamos. Vejam aqui, queridos alunos, a superioridade de julgamento. Obviamente que é preciso reprimir esses desordeiros, mas com superioridade moral, com amor. Todo país que toma iniciativa de guerra encabeça, por assim dizer, a desordem na casa do Pai. E certamente pagará preço terrível. E assim a Polônia ataca com suas bombas na guerra. E os agressores convertem-se em centralizadores das forças do mal. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, é claro, entram em contato com as camadas mais sombrias, de imensas coletividades inquietas que nada mais são que as regiões infernais. Bandos escuros que se apoderam da mente dos agressores e da mesma forma que os agrupamentos espirituais da vida nobre, os espíritos iluminados também se movimentam em auxílio dos agredidos. São as forças do bem e do mal atuando. Ouve-se, pois, um inesquecível som do clarim, que fica tocando por um quarto de hora. Todos os moradores de nosso lar sentiram-se invadidos por profunda emoção. Era a grande convocação para os serviços de socorro à terra. E esse era o sinal que a guerra iria prosseguir e que o mundo novo deveria ser preservado. André se encontrava muito angustiado agora.
Ele tinha muitas expectativas e curiosidades. Todavia, Tobias esclarece que esse som do clarim é utilizado somente por espíritos vigilantes, que ele ficasse tranquilo. São espíritos de elevada expressão hierárquica. E é sempre em situações espetaculares que isso acontece. Notava-se intenso movimento em todos os setores e grupos enormes se dirigiam ao Ministério da Comunicação. Sim, porque era nesse ministério que teriam notícias dos últimos acontecimentos. E óbvio, todos estavam cientes da gravidade, pois que o clarim só soava em circunstâncias muito fortes. E todos sabiam que era a guerra. Portanto, todo e qualquer serviço, de qualquer ministério de nosso lar, iria aumentar em muitas proporções, ou seja, iriam se intensificar. Haveria, por certo, muitas súplicas chegadas ao Ministério do Auxílio, neste momento de tantas dores, que mereceriam respostas imediatas e ajuda energética espiritual. Já no Ministério da Regeneração, seria um processo de aumentar e muito a vigilância contra as vibrações sombrias. Voltada à enorme multidão, todos queriam informações e era um vozerio enorme. Quando de repente um senhor de aspecto imponente sobe numa sacada bem alta e anuncia em voz alta que dentro de 10 minutos todos iriam ouvir um apelo do governador, que se acalmassem. Esse homem é o ministro Espiridião, que vem acalmar os ânimos. E realmente, dali a pouco, ouve-se o governador pedindo calma, paciência, serenidade, pedindo trabalho silencioso em todos os postos, dizendo, pessoal, nós aqui na Terra, e nós encarnados, quando estamos passando por momentos de desespero iguais àqueles, dentro dos nossos desafios particulares, como fica difícil manter a calma, né, gente? Manter o silêncio interno, e nós sabemos o quanto isso é importante. Vamos então refletir a esse respeito e manter a serenidade nos momentos difíceis, ok? Bem, depois que o governador falou com aquela voz clara, com autoridade, com amor, a multidão aquietou-se e foram retornando aos seus postos de trabalho, a seus afazeres, já naquela calma habitual. E assim, vamos encerrando esse capítulo 41 para falar do capítulo 42, que se chama A Palavra do Governador. O governador de nosso lar, por conta dos acontecimentos, toma medidas de preparar novas escolas. São escolas de assistência para auxiliar os núcleos de adestramento do pessoal, visando a regeneração dos necessitados da guerra. Se fazia urgente organizar certos elementos para o serviço hospitalar e também preparar exercícios contra o medo. Nessa hora, André fica perplexo e recebe então a explicação de Tobias, como sempre. Nós classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura. É como uma terrível moléstia que prejudica muitas existências humanas, por conta das vibrações destrutivas que provoca e ainda por medo de se alojar isso na alma, que vai atacando as forças mais profundas e intrínsecas da pessoa. Tanto é que a própria governadoria coloca esse treinamento contra o medo acima das lições de enfermagem. Bem, dessa vez todos os ministérios tiveram permissão de ingresso ao enorme recinto verde, aquele lugar lindo, bem como todos os servidores, principalmente o pessoal da regeneração, pois que seria o ministério mais bem requisitado nos serviços de auxílio, bem como os demais ministérios, claro. Todos estavam convocados a aprender as técnicas para auxiliar os enfermos na guerra. E, às 10 horas em ponto, chega o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Vulto nobre e imponente, daquele ancião de cabelos de neve, que estampava na fisionomia a sabedoria dos velhos, a energia dos moços, a ternura do santo e a serenidade do administrador, consciente e justo. O governador
ele estimava as atitudes patriarcais. Por isso, ele administrava nosso lar com um amor paternal. A assembleia estava constituída de milhares de assistidos. Nesse momento, o governador abre um livro luminoso. Era o Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo dizia: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 6. E depois de profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas, o grande governador finalizou a leitura, dirigindo-se de maneira particular aos serviços de regeneração, dizendo que consagrava esse culto a esses irmãos de nosso lar. Dizia ele, precisar de 30.000 servidores adestrados ao serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não precisem muito de repouso e sem muitas conveniências pessoais. Precisaria de pessoas que fossem firmes enquanto perdurasse a contenda contra as forças do crime e da ignorância. Serão ainda preciso mais outras tantas nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Era preciso vibrar muito amor, muita luz. Devemos usar a medicina preventiva como medida de paz individual interna nesse momento. Somos aqui em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas, dizia ele, e já estamos voltados aos desígnios superiores. Somos pessoas melhoradas, espíritos moralmente mais elevados e devemos estar prontos para o sacrifício, assim como Jesus o fez um dia. A nossa tarefa essencial é de paz e amor aos que sofrem. Entretanto, nosso lar é patrimônio divino que precisa ser também defendido. E invocando a bênção de Jesus, o governador desce à tribuna e nesse instante todos estavam com o coração cheio de intenso júbilo e de muita emoção. E assim, meus queridos alunos, amigos, companheiros, vamos terminando o capítulo 42. Eu, por minha vez, desejando sinceramente que vocês tenham compreendido a profundidade do ensino que esses capítulos nos falam, de como a espiritualidade superior está sempre afeita a nos ajudar, ainda nos dias de hoje, e que possamos ter essa consciência diariamente, que estejamos sempre prontos, em espírito, em coração aberto, para nos alinharmos a essa pleiade de espíritos que ajudam a Terra de forma silenciosa e anônima. É assim. Meus queridos companheiros de luta, queridos amigos, vamos finalizando por aqui o estudo da tarde de hoje, desejando que vocês tenham uma boa semana, que vocês leiam com atenção as perguntas que são deixadas aqui e respondam lá nos seus cadernos. Na próxima semana eu estarei enviando as respostas, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Até lá! Namastê!